Então vejam que os impactos já são profundos, porque você retirar os meios de ação, retirar fundos, retirar recursos desse pessoal, já vai impactar a sua operação no Brasil. Mas é apenas o começo, eu creio que isso vai muito longe ainda. Fala pessoal, sejam bem-vindos! Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Tropas do ditador Nicolás Maduro fecham a fronteira com o Brasil. O regime do ditador Nicolás Maduro fechou a fronteira da Venezuela com o Brasil para dar início aos exercícios militares do escudo bolivariano nesta quarta-feira 22. Em curto espaço de tempo, esta é a segunda vez que o autocrata fecha a fronteira entre os países. A primeira foi em 10 de janeiro, quando Maduro tomou posse mesmo sem legitimidade. Nas redes sociais, circulam vídeos das tropas venezuelanas se posicionando na fronteira, inclusive ocupando parte do lado brasileiro, no estado de Roraima. Um vídeo compartilhado mostra veículos com militares próximos ao município de Pacaraima. A ação é percebida como uma clara tentativa de intimidação ao Brasil. Os exercícios militares das tropas venezuelanas, com cerca de 150 mil homens, cumprem a missão de ostentar força a seus adversários, com o intuito de dissuadir eventuais ataques contra o regime do ditador Maduro. O tirano já ordenou aos militares de seu país que quebrem todos os dentes de quem tentar entrar na Venezuela a fim de derrubar seu regime ditatorial. O Brasil virou uma várzea. E oposição pede impeachment de Lula após decisão do TCU sobre fundo pé de meia. O Tribunal de Contas da União bloqueou nesta quarta-feira recursos bilionários destinados ao programa Pé de Meia, uma das principais propostas do governo Lula voltada para estudantes do ensino médio. A decisão provocou uma forte reação da oposição, que acusa o presidente de cometer uma suposta pedalada fiscal e defende a abertura de um processo de impeachment. O plenário do TCU entendeu que os valores destinados ao Fundo de Custeio da Poupança de Incentivo à Permanência e Conclusão Escolar, utilizado para financiar o programa Pé de Meia, não estavam previstos na Lei Orçamentária Anual, tornando sua aplicação irregular. O FIPEM é usado para pagamentos de benefícios a estudantes, mas a Corte destacou que os valores aplicados no fundo não seguem os parâmetros legais de controle fiscal. A decisão fortaleceu as críticas de parlamentares da oposição, que alegam que o governo cometeu irregularidades semelhantes às que embasaram o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Deputados de oposição iniciam um movimento para pedir o impeachment de Lula após o Tribunal de Contas da União bloquear recursos bilionários. 6 bilhões, gente. Deputados de oposição pedem o impeachment do presidente Lula após o TCU bloquear recursos bilionários destinados ao programa Pé de Meia, uma das principais bandeiras do atual governo. E aí, Sidônio, vai segurar essa? O especialista da Shopee? O plenário da Corte entendeu que os valores para pagamentos aos estudantes resultantes de aplicações do FIPEM, fundo do qual depositados os recursos do programa, não estavam previstos na Lei Orçamentária Anual, a LOA. Mas não essa de agora, a LOA de 2023, que era para ser exercida em 2024. Porque a de agora sequer foi votada, porque os deputados estão com a faca nos dentes. O FIPEM é a abreviação de Fundo de Custeio da Poupança e Incentivo para a Permanência e Conclusão Escolar para Estudantes do Ensino Médio. Parece até uma redação. A decisão do TCU, oficializada no plenário nesta quarta-feira, faz com que parlamentares críticos ao governo apontem a existência de uma suposta pedalada fiscal. Há claros motivos para impeachment. Não havia previsão legal para a utilização de recursos do orçamento da União para o programa Pé de Meia. É um crime contra o orçamento, assim como foram as pedaladas fiscais que acabaram baseando o impeachment de Dilma Rousseff. Temos que ir para a rua, afirma Marcel Van Hatten. E aqui eu vou perguntar para vocês. E agora? Vocês acham que tem clima para a rua? Vocês acham que está começando a esquentar o pedido de impeachment do Larápio? E nós falamos para vocês que eles estavam estudando e continuam estudando. O que é melhor? Deixá-lo derreter, como a pesquisa de popularidade está mostrando que caiu 5% em um mês? Ou partir direto para cima e derrubar o Larápio de 9 dedos? Inflação alta, preço dos alimentos lá em cima, e agora estão querendo mudar até a data de validade. Mudar a data de validade não, querem mudar o nome. Ao invés de você falar de proibido consumir depois do vencimento,
eles querem agora falar o seguinte: não, consumir preferencialmente até a data do vencimento. E com isso, liberar comida vencida ou próxima de vencer para a população. E vocês acham que isso vai para qual supermercado? Do rico ou do pobre? O produto que está para vencer, na tentativa de derrubar o preço, querem vender produto que está para vencer. Em outubro do ano passado, eita livezinha, vocês veem que a gente produz aqui. Em outubro do ano passado, a coluna mostrou que o deputado Sanderson, do PL, solicitou ao TCU que investigasse uma eventual pedalada de 3 bilhões no pé de meia. Ignorando a derrubada deste veto pelo Congresso Nacional, o Congresso tinha vetado, o governo federal, por intermédio do Ministério da Educação, continua realizando o pagamento de benefícios aos estudantes sem que os valores constem na lei orçamentária. O último pagamento, inclusive, ocorreu na semana do primeiro turno das eleições municipais de 2024, escreveu Sanderson. Filiado ao partido de Bolsonaro, o parlamentar gaúcho também articula uma mobilização pelo impeachment de Lula. O plano da oposição é protocolar um pedido de afastamento no começo do ano legislativo que terá início em fevereiro. Segundo o TCU, de forma excepcional, não haverá impedimento ao uso de 6,1 bilhões do Fundo do Social do FIPEM durante os anos de 2024 e 2025, apesar de que os valores deveriam estar previstos nas leis orçamentárias de cada ano. A medida cautelar afeta apenas valores de outros fundos privados, o FGO e o FGEDUC, que estavam sendo usados para capitalizar o FIPEM sem o devido processo de aprovação. E era isso que estava pedalando. Eles pegavam o orçamento de outros programas e alimentavam esse, que era importante para fazer publicidade para o governo, né, Sidônio? E agora, o que o Befia está falando é que esse que está aqui, que eles querem alimentar com outros fundos, dá só 1,5 bilhão. Então vai faltar 4,5 bilhões para eles continuarem pedalando. Entenderam? A decisão do TCU, na prática, demonstra a pedalada fiscal do governo Lula. Agora eu quero lembrar a vocês que o processo de impeachment não é um processo jurídico. Ele é um processo jurídico e político. Portanto, faltava o argumento jurídico. Por quê? Porque o Arthur Lira sentava e dizia: não é bem assim, é história da oposição, é intriga da oposição. Agora tem uma decisão de um Tribunal de Contas da União. Não tem mais como fugir. O novo presidente da Câmara que vai assumir, assume com essa bomba na mão. Qual vai ser o compromisso que ele vai prestar junto à oposição? Mas além da questão política, os deputados e senadores estão por aqui com o governo que não pagou as emendas prometidas, utilizou o Flávio Dino para segurar, para suspender o pagamento de tais emendas e ainda por cima está colocando o Congresso Nacional como vilão da história por falta de transparência de emendas que eles pagam. Donald Trump toma a primeira medida que atinge a esquerda brasileira, que chora desesperada. O governo Trump já vai produzindo um forte impacto, né? Um problemão para a esquerda global, muito além das fronteiras americanas, incluindo os grupos de extrema esquerda no Brasil. Quem revela isso é a militância de redação da Folha de São Paulo, que rodou uma matéria com a seguinte chamada: organizações que defendem minorias no Brasil se preparam para corte de verbas no governo Trump. O decreto determina que há uma pausa aí de 90 dias em desembolsos dos Estados Unidos e corte definitivo para temas não alinhados a interesses do país. A matéria é assinada pela Patrícia Campos Melo, que é uma das principais militantes de redação no Brasil em defesa da censura e da perseguição à direita. Para quem não está lembrado, foi a Patrícia Campos Melo quem escreveu um artigo denunciando a campanha de Bolsonaro por estar promovendo disparos em massa por WhatsApp entre o primeiro e o segundo turno, com desinformação para favorecer a campanha. Essa denúncia é que deu início àquela CPMI das fake news, obviamente uma denúncia falsa, nunca se provou nada. Na verdade, se provou que outros candidatos estavam fazendo isso. E essa CPMI das fake news no Congresso, que serviu para mapear a direita brasileira e definir quem deveria ser perseguido, acabou instrumentalizando lá as investigações do chamado inquérito das fake news, né, que promoveu censura em massa, aí sim, né, algo em massa, promoveu a perseguição de toda a direita e criminalização de toda a direita brasileira. Ela também escreveu um livro chamado Máquina do Ódio, que foi citado até mesmo por ministros, com um livro, né, importante para combater a desinformação no Brasil. E a própria Patrícia Campos Melo é ligada aí a ONGs globalistas que promovem essa agenda da censura e da perseguição à direita. E agora ela conta, né, que verbas
que vêm do governo americano, especialmente durante a administração Biden, foram utilizadas para financiar todo esse ecossistema de órgãos de esquerda, não só ONGs, mas também laboratórios de universidades, né, grupos de pesquisa, de toda a agenda globalista e, pasme, né, uma parte dessa agenda é uma agenda profundamente anti-americana. Então a gente tem o governo Biden de esquerda financiando órgãos de esquerda no mundo inteiro, inclusive aqueles anti-americanos. Esses grupos defendem coisas como ideologia de gênero, como identitarismo, como liberação das drogas, como aborto, como desencarceramento em massa, né? São grupos antipolícia. Então, é toda a agenda que ajudou a destruir o Brasil nos últimos vários anos, e agora o Trump está lá aí, cortando essas verbas. Essas verbas chegavam por um departamento ligado ao Departamento de Estado, chamado USAID, né? Um programa de promoção de agendas, de assuntos, de ações que seriam alinhadas ao governo americano. Só que se a gente olha para esses grupos, são basicamente os mesmos grupos que costumam receber dinheiro de bilionários globalistas como o George Soros. E no Brasil, especificamente, que mais é alarmante é a defesa que esses grupos fazem da censura e da perseguição à oposição, né? O Mike Pence, que é um ex-integrante do Departamento de Estado, contou isso numa entrevista para o Joe Rogan, que eu recomendo a todos, né, que assistam, como o Departamento de Estado e outras agências americanas ajudaram autoridades brasileiras a desenvolver toda a estrutura de censura nas redes sociais, né, e os órgãos de perseguição à direita no Brasil. Inclusive, aquela censura e aquela perseguição foi promovida pela própria Justiça Eleitoral. E isso começou ainda durante o governo Trump, a primeira administração Trump, já que os primeiros contatos dessas agências com autoridades brasileiras se deram por volta de 2018, 2019, enquanto Trump ainda estava na Casa Branca. Isso demonstra, né, como essa administração, esse mandato do Trump, será muito mais focado e muito mais eficiente, porque o Trump chegou até o poder e ele ainda não tinha experiência política e existia essa estrutura controlada pelos democratas, pela esquerda americana, que não era muito clara ainda, né? Era uma coisa mais subjetiva, mais etéreo, pântano que ele falava. Mas ao longo da sua administração e o que aconteceu no mundo nesses anos todos, ficou mais evidente como é que essa máquina de perseguição funcionava. E agora o Trump tem uma organização, um conhecimento, uma capacidade maior de neutralizar justamente toda essa estrutura que foi aparelhada pela esquerda para impedir, né, que ele governasse no primeiro mandato, e que ajudou a impedir que o próprio Bolsonaro governasse no Brasil e ajudou a montar essa máquina de perseguição, de censura à direita. Então vejam que os impactos já são profundos, porque você retirar os meios de ação, retirar fundos, né, retirar recursos desse pessoal, já vai impactar a sua operação no Brasil. Mas é apenas o começo. Eu creio que isso vai muito longe ainda. E o sucesso de Trump em fazer isso nos Estados Unidos é um duro golpe para a esquerda, não só aqui, né, mas também no mundo e no Brasil, como a gente já está vendo. A choradeira vai ser muito maior, né? É só o começo. E vou comparar, né, como o Brasil está à contramão dos Estados Unidos em vários aspectos, inclusive nesse de censura e de big techs. Eu estava vendo hoje uma entrevista muito boa do Victor Davis Hanson, historiador militar, professor da Califórnia, alguém que eu gosto muito, escreveu um livro a favor de Trump há um tempo atrás. É uma das mentes mais sensatas hoje. E ele chama atenção para a presença maciça dos ícones das big techs ali do lado do Trump. E qual é o clima que está sendo criado aqui nos Estados Unidos? Acabou a era do Estado tentar utilizar essas empresas como instrumentos para censura, perseguição partidária e determinar quem são os campeões, que área vai ser bem sucedida ou não. Volta uma era de livre mercado, empreendedorismo, onde o céu é o limite, onde Marte talvez seja o limite, como colocou o próprio Trump, para o regozijo incontrolável do Elon Musk. Quando está ali Jeff Bezos, Tim Cook, Elon Musk, Mark Zuckerberg, a Google representada, o CEO do JP Morgan elogiando o Elon Musk como se fosse o nosso Einstein da era moderna.
Quer dizer, há um alinhamento geral dessa elite, né, financeira e de tecnologia nos Estados Unidos, dando uma guinada em relação ao passado democrata, porque eles estão entendendo que vai ser criada uma era, que o Trump está chamando de era de ouro, de liberdade de expressão, liberdade de empreender, com foco em resultados, sem você ter que ficar colocando cotas identitárias, eu tenho que contratar 18% de gay, índio, trans. Entrega resultado, meu amigo. Entrega resultado. Isso é um clima parecido à corrida para colocar o homem na Lua, lá atrás, né, durante uma Guerra Fria. Então, hoje existe o resgate do bom senso, desses valores americanos, da liberdade, do empreendedorismo, do foco nos resultados. Acabou o mimimi, acabou a palhaçada, acabou a ideologia que desvia ou desvirtua o foco naquilo que deveria estar. E o Brasil? O Brasil vai estribuchando, tentando preservar um resquício de um sistema oposto a tudo isso, né, que teve uma ajuda de governo americano, tudo leva a crer, e há denúncias, para intimidar nossas instituições e aceitar um resultado suspeito. E aí, desde então, o governo veio se aproximando do eixo do mal, querendo censurar tudo e todos. Quando não consegue no Congresso, normalmente não consegue, apela para o tapetão, que é a Corte Suprema, convoca as empresas de Big Tech numa linha de subserviência, nós mandamos, quem tem juízo obedece. Então, o clima no Brasil é o pior possível nesse sentido. Quando você faz uma análise comparativa, é gritante, salta aos olhos. Os Estados Unidos estão despontando agora com todas as condições de decolar e alçar um voo realmente de águia. E o Brasil? Prometeu chuva de picanha, está entregando carne vencida, né? A tática de... Eu nunca vi isso como economista. A tática de combater a inflação agora é alimento vencido, fora da data de validade. Acreditem numa coisa dessas. Todo tipo de aparelhamento das instituições, de abuso de poder. O Lula chamou o Trump de nazista, aí a realidade se impõe, né? Agora tem que falar que torce por uma gestão profícua. Será que bateu algum medo? Agora, a diplomacia do governo está articulando, está tentando ser pragmática, porque a Argentina está agindo. E a Argentina está agindo, e a Salesforce, uma das empresas grandes de TI, já anunciou 500 milhões de investimentos na Argentina. Então, as coisas vão andar, a água do rio vai na direção de quem tiver adaptado a essa nova agenda. Se o Brasil ficar amarrado nessas prisões ideológicas, nessas alianças nefastas com China, Rússia, Nicarágua, Cuba e Venezuela, não é preciso ser um gênio para entender que isso vai custar muito caro para o Brasil, para os brasileiros, para os empreendedores brasileiros e, eventualmente, para todos nós, porque eu não descarto sanções econômicas. O Trump não está de brincadeira. O Trump vai premiar quem está do lado dele, quem está alinhado, e vai punir quem se mostrar obstáculo ao seu novo projeto. Para mim, Carlos, está muito clara essa análise e o tempo dirá. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.